É bronca ou é boa que o Filipão pegou, Alexandre? Olha, João, o Atlético é quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E eu, com todo respeito, não acredito que o Botafogo vá conseguir manter essa liderança. Acho até que vai ficar na parte de cima da tabela, mas acredito que o Botafogo não tem um elenco para poder aguentar Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, Palmeiras, Flamengo e Atlético que estão ali fazendo o G4 da Série A com uma diferença mínima, né? Palmeiras tem 22, o Flamengo 19, o Atlético 18. Então, eu acho que o Atlético está na briga do Campeonato Brasileiro e eu acho que o título vai ficar entre esses três. E na Copa Libertadores, ele joga a última rodada contra o Libertad, podendo perder por um gol de diferença lá em Assunção, né? E não é o Cudê mais, né? E ele conhece muito bem o Libertad, podia perder por 1 pro Corinthians, perdeu por 2 e perdeu nos pênaltis. O Galo não vai entrar com o time reserva. Isso, lá, não vai entrar com o time reserva. Mas agora, quanto tempo o Filipão não terá uma cobrança, como vai ter no Atlético também, né? Ele vai ter uma cobrança. Mas eu acho que a cobrança em cima dele sempre existiu, pelo tamanho. O cara pegou um Grêmio, como eu disse, numa situação difícil. O cara pegou um Palmeiras, que é um dos lugares mais difíceis de se trabalhar. É um clube dificílimo, uma pressão interna grande. O Cruzeiro brigando contra o rebaixamento na Série B. Não, o Cruzeiro onde ele teve que ser tudo ali. Pai, mãe, dirigente, diretor, porque a gestão do Cruzeiro era desastrosa, né? E apagou o incêndio. E pegou um Atlético Paranaense com a pressão de bons trabalhos que ele fez. Porque quando você chega em final de Libertadores, quando você briga em cima, você tá ali numa pressão de conquista. Eu não acho que ele teve vida boa ultimamente, não, viu? O velhinho teve trabalho, rapaz. Ele que tá com 74 anos, tá bem o Filipão, né? É o técnico mais velho da história do Atlético, né, Alexandre? Sim, o pessoal do digital até fez uma matéria, tem no itatiaia.com.br. O PVC tinha falado que era o Procópio, o segundo, né? Mas o pessoal achou treinadores mais velhos que dirigiram o Atlético, mais velhos que o Procópio dirigiu pela última vez. O Procópio, a última vez que ele dirigiu, ele tava com 66. Só isso? Mas acharam o Fleitas Solich e o próprio Levi Coupe, parece que dirigiu o Atlético, mais velho do que o Procópio, entendeu? O Procópio, a última vez que ele dirigiu o Galo, se não me engano, foi ali 2005, 2006, né? Por ali. O ano depois que o Atlético subiu, né? Eu acho que foi até antes, antes do Atlético cair, não foi não? Foi aquele 2004, jogo contra o São Caetano. Isso, 2004 ele salvou o Atlético. Contra o São Caetano. Aí 2005 ele começa, mas jogo que o Euler apareceu machucado e não jogou, e que depois a carreira do Silvio Luiz acabou, né? Do goleiro. E 2005 ele cai no Atlético, né? Porque 2005 o Tite dirige o Atlético no início do Brasileiro, aí tem uma rotatividade de treinadores até o Galo cair com o Lorissandre, e aí depois eu acho que o Procópio volta em 2006, se não me engano. São 8h28, pode matar, pode completar por aí, o caro Rubens Júnior. Ô João, domingo de trabalho na cidade do Galo, como a gente informou na Itatiaia, reforços hoje que estavam entregues ao departamento médico, o Allan Kardec, o Alan e também o Pedrinho, novidades em campo, o Atlético dentro do seu planejamento, indo na segunda-feira para o Rio de Janeiro, onde o Filipão vai se reunir na terça-feira e se apresentar ao grupo de jogadores, e o Filipão que vai fazer a sua estreia de forma efetiva em campo pela Copa Libertadores no dia 27 contra o Libertad, jogo no Paraguai. Planejamento do Filipão: segunda Rio, terça Volta Redonda, quarta tem um Fluminense, ele vai acompanhar a partida. Teve uma ligação aqui no intervalo do nosso querido Maurílio Costa, o doutor, grande comentarista, dos maiores da história do nosso futebol, dá nome à cabine da Rádio Itatiaia no Estádio Independência, dizendo que nessa Copa América da Colômbia, logo depois que o Filipão assumiu a seleção, que lá ele conviveu de maneira muito próxima com o Filipão. É outro tempo do futebol, né? Os treinos muito mais abertos, as relações muito mais próximas, e que lá, conversando muito com o Filipão, que ele teve uma oportunidade de conviver muito de perto, o Filipão falou para ele que um dia ainda treinaria o Atlético, porque ele, Filipão, achava que o jeito dele de encarar futebol tinha muito a ver com o jeito do Atlético e do torcedor atleticano, e que ele, doutor Maurílio, acredito que o Filipão está muito feliz com essa oportunidade e que isso bagunçou aí a vida do Filipão, porque essa vontade do Filipão dirigir o Galo vem de longe, Alexandre, e acho que o Filipão combina muito com o jeito do Atlético, viu? Pode dar uma química e uma sinergia muito grande nesse jeito afetuoso do Filipão, com o jeito também muito forte, muito passional da torcida do Galo. Sim, um abraço, Maurílio Costa,
grande mestre. E é interessante que tem um outro ponto também, ô João, que não pode ser descartado, que é a chance de o Filipão colocar o nome dele na história de mais um clube. Por quê? Porque a Arena MRV está prestes a ser inaugurada e ele vai ser o treinador do Atlético. Vai ser o primeiro treinador da história da inauguração da Arena MRV. Vai ser ele. Então vai ser mais uma marca na gloriosa carreira do Escolar. E interessante porque essa Copa América, João, foi logo depois dele sair do Cruzeiro. A seleção brasileira estreou nessa Copa América dia 15 de julho de 2001. Ele deixou o Cruzeiro no final de junho. Foi, nem 3 semanas depois dele sair do Cruzeiro. O Brasil estreia nessa Copa América perdendo pro México, logo depois dele estrear na seleção, perdendo pro Uruguai. Mas foi meio que o início dele foi muito difícil. Mas foi complicado, né? Foi muito difícil. O Brasil vinha de momentos muito difíceis. Sim, o Brasil vinha de uma terra arrasada porque o Luxemburgo caiu por causa da história da CPI, da CBF, Nike, aquela coisa toda. Assume o Emerson Leão, que faz um trabalho muito ruim. A Copa das Confederações. Ele vai para a Copa das Confederações, é demitido no voo de volta. Sim, aliás, pior, a CBF comunica à imprensa que ele estava demitido e ele vai ficar sabendo horas e horas depois, quando chega aqui no Brasil. Ele voa do Japão ou da Coreia, não me lembro mais onde foi, até o Brasil, até a escala pelo menos, sem saber que estava demitido, e o Brasil inteiro já falava da demissão do Leão. Tinha muito menos tecnologia do que hoje. Hoje você vai para qualquer lugar, a internet pega dentro do avião. Naquela época não tinha disso. E é interessante, né? Porque como que o futebol é cruel, né? A passagem do Leão pela seleção brasileira ficou marcada assim como o Sebastião Lazzaroni. Foi a era Dunga, né? E depois o Dunga deu a volta por cima, né? A do Leão foi a era Leomar. E Dudu Cearense. Isso, Leomar, um volante do Sport Recife. Isso aí. Que coisa, hein? Agora o Leão fez uma coisa boa para a seleção brasileira. Levou para lá o Dr. Rodrigo Lasmar, que até hoje é médico da seleção. Hoje é verdade, foi com o Leão. Contar uma história de bastidores aqui. O Leão tem uma gratidão muito grande pelo Dr. Neylor Lasmar. Quando o Leão apanha naquele vestiário lá em Lanús, quebraram a face do Leão toda. Quem cuidou do Leão foi o Dr. Neylor Lasmar, que ainda era médico do Atlético na época. Já tinha sido médico da seleção com Tele Santana nos anos 80. Com o próprio Leão, que foi a Copa de 86 no México. O Leão era goleiro daquela seleção brasileira. E aí o Leão convida o Dr. Neylor para voltar para a seleção brasileira. Depois da Copa de 98, do episódio Ronaldo, o departamento médico do Brasil fica arrasado ali, né? O Lídio Toledo, que era... Cortaram o Romário, muitos anos, era médico da seleção brasileira e teve mais um problema com o Romário, resolvem mexer na medicina da seleção brasileira. O Leão vai e convida o Dr. Neylor Lasmar. O Dr. Neylor fala o seguinte: olha, eu agradeço, mas já não é mais o meu momento de vida. Mas eu queria que você conhecesse o meu filho, que é o novo diretor médico do Atlético, e que é jovem, e que está com toda a energia e que tem toda a capacidade. E aí o Leão convida o Dr. Rodrigo Lasmar, que constrói a partir daí uma história belíssima e brilhante na seleção. De 2002 para cá, várias vezes médico da seleção brasileira em todas as competições, e de alguns anos para cá, diretor médico da seleção brasileira, um cara respeitadíssimo. Fez uma grande dupla, primeiro com o Dr. José Luiz Runco, né? Sim. Que era médico do Flamengo. Aí o José Luiz Runco saiu e o Rodrigo Lasmar assume a diretoria médica da seleção. É um baita cara, um baita profissional. São as histórias do futebol para você que está em casa. Espero que goste de conhecer esses meandros, esses bastidores. Olha só.